Boa tarde, pessoal, tudo bem? Fazer um vídeo rapidinho aqui para comentar alguns aspectos da tarifação do Donald Trump. Parece que tem bastante desinformação rolando, né? E muito disso é proposital. Eu acho que eu tenho que chamar desde logo a atenção para uma questão que é, sim, o Brasil tarifa demais, e não tarifa demais só os Estados Unidos, tarifa demais todo mundo. Isso quer dizer, então, que não foi uma má decisão, né, por parte de quem programou essa tarifa do Donald Trump de 50%? Eu, honestamente, acredito que tributação não vai resolver problema de ninguém. É muito pelo contrário. Todo esse problema já estava anunciado desde março. E a razão disso são as alíquotas que o Brasil cobra na hora da entrada de produtos estrangeiros aqui. Isso não se dá simplesmente por uma falta de arrecadação. O Brasil estabelece barreiras de caráter protecionista. Isso não é novidade para ninguém. Não é uma coisa que começou de ontem. O Brasil, por exemplo, na década de 80, não permitia a entrada de videogames, não permitia a entrada de computadores, ou quando permitia era uma coisa muito restrita, né? Isso era disciplinado por lei, supostamente para proteger a indústria nacional. Mas a indústria nacional não fabricava nem sequer esse tipo de coisa, né? Então nunca houve uma boa justificativa. Os keynesianos acreditam que isso é positivo, principalmente o pessoal ligado ao Ciro Gomes, que acredita que esse tipo de barreira pode levar a que esse tipo de tecnologia seja desenvolvido em solo nacional. Nunca funcionou, e eu já dei exemplo de que isso desde a década de 80 a gente tinha restrições muito fortes, e não vai funcionar agora, né? Para a gente entender por que esse tipo de coisa não funciona, a gente tem que voltar lá atrás na teoria das vantagens comparativas do David Ricardo, e ela explica muito bem por que alguns países conseguem exercer um papel muito bom, muito importante no comércio internacional, mesmo que eles fabriquem produtos, né, que eles exportem produtos como agro, como suco. Hoje, boa parte do comércio brasileiro com os Estados Unidos é suco, é café, né? São produtos, teoricamente, de baixo valor agregado, mas o Brasil depende muito da exportação desse tipo de produto. O Chile, que é um país razoavelmente decente em termos de indicadores econômicos, ele tem uma exportação bastante forte de outros produtos que não são também produtos de alto valor agregado, como cobre, uva e vinho, né? E qual que é o problema de você enriquecer, né, gerar empregos e permitir que a sua economia floresça se você é um grande exportador de soja? Se você não exportar soja, outra pessoa vai exportar. Não é demérito, né, para nenhuma economia se você exerce um papel de liderança, um papel significativo, se você lucra vendendo esse tipo de produto. Então, voltando à questão do protecionismo brasileiro. Independente de qualquer envolvimento da família Bolsonaro, e eu nem entro no mérito, porque eu acho que isso não faz parte do escopo desse vídeo, tornaria muito longa a discussão, mas como eu disse, não acredito que importação, um imposto sobre importação vai resolver o problema de alguém, né? Principalmente nesse caso envolvendo Lula, envolvendo um governo que tem uma tendência muito grande de dobrar a aposta, por pior que isso seja para o país. Em relação à posição do Brasil no comércio internacional, o Brasil é extremamente protecionista. Outros países que têm recebido também as tarifas mais significativas do governo Trump também são países extremamente protecionistas. O Brasil recebeu
a maior tarifação, isso é verdade. Mas não foi tão mais alta, por exemplo, se você pensar que a nossa tarifação está prometida em 50%, alguns países receberam 40%. Né? É um movimento do Donald Trump para trazer esses países para a mesa de negociação. E aqueles que têm um pouco mais de senso empresarial, um pouco mais de senso de longo prazo, de causa e de consequência, estão tomando medidas para que esse tipo de evento não se torne uma coisa trágica. Muito pelo contrário, porque quando você vê esse tipo de tragédia anunciada, se você for inteligente, se você for estratégico, você consegue, inclusive, sair melhor do que quando a crise se iniciou. Esse é o caso da Índia. A Índia já superou a China em termos de população total. É um país que ainda tem muito para crescer, né? Tem muito o que se desenvolver economicamente. E agora a Índia já foi para a mesa de negociação com os Estados Unidos. Eles estão programando a redução das tarifas para algo em torno de 20%. Né? Reciprocamente, 20% para lá, 20% para cá. E por que isso é mais interessante do que o padrão? Né? O padrão brasileiro, principalmente. O Brasil, por estar inserido no Mercosul, trabalha com tarifas em torno de 35%. Essa é a chamada TEC, Tarifa de Exportação Comum. Né? E essa tarifa de exportação comum, ela é uma tarifa que visa promover o comércio simplesmente restrito aos países do bloco. Então, se o Brasil, né, se o brasileiro, o comerciante brasileiro não deseja pagar uma carga tributária tão alta, ele vai escolher comprar o mesmo produto de Uruguai, de Paraguai, de Argentina. Essa é a justificativa técnica, econômica, política para você ter esse tipo de tarifa vigorando dentro do bloco. Agora, isso funciona? Eu pergunto para você que conhece desde quando o Mercosul foi instalado, e eu pergunto para você, está fazendo sentido? Né? A gente viu benefícios para o Brasil? Talvez alguém possa apontar um setor específico que foi beneficiado. Né? Existem setores que têm uma taxação muito grande. Né? O setor, por exemplo, de bebida alcoólica. Né? Bebida alcoólica, a empresa, o setor empresarial doméstico é bastante protegido. De energia, das próprias commodities. O Brasil, na hora de importar aço dos Estados Unidos, tem uma cota. Quando a camada de importação excede a cota estabelecida pelo governo central, uma alíquota maior começa a incidir. Você começa a pagar mais caro a partir de um certo volume de importação. E qual que é a finalidade? Simplesmente impedir que a gente tenha livre comércio com países como os Estados Unidos. Mas não só os Estados Unidos, com vários outros países. O problema em relação aos Estados Unidos é que existe uma lógica perversa de que o país já se desenvolveu, é um país rico, então a gente tem uma justificativa para restringir o comércio com eles. Porque tecnicamente eles não precisam. Mas esse é um tipo de pensamento intrinsecamente socialista. Né? Qual é a lógica que eu defendo? Qual é a lógica que a escola austríaca defende? Eu sou um comerciante aqui do Brasil, eu quero comprar aço, eu quero saber quem é o fornecedor que pode me oferecer, pode ofertar esse aço com a maior vantagem comparativa, com menor preço, né, com menor risco, com menor expectativa de atraso na entrega, né, com algumas variáveis que eu posso considerar. Se eu sei que a maior vantagem está localizada no produtor nacional, eu vou comprar desse produtor nacional. Se o melhor produto, né, se o melhor custo-benefício está localizado na Argentina, eu vou comprar da Argentina. Se tiver no Sri Lanka, eu vou comprar na porcaria do Sri Lanka. Agora,
Por que essa lógica não pode imperar dentro do Brasil? Porque uma pessoa centrada lá, né, sentada numa cadeira do Banco Central, né, do governo central, começa a disciplinar. Não, a gente compra um determinado volume desse país e eu não quero que exceda esse determinado volume. A partir de agora, né, se o comerciante brasileiro ousar continuar adquirindo produtos desse país, eu vou obrigar ele a pagar mais caro. E é por isso que o nosso comércio é tão pífio em relação a outros países como a Europa, por exemplo. O Brasil tem um comércio exterior muito pequeno, tanto importação como exportação. E o nosso principal problema é que a gente não produz produtos de alta tecnologia, e mesmo esses produtos, o governo central acaba levantando barreiras e criando impedimentos para que entrem aqui. E sem esse tipo de produto, a gente fica estagnado, principalmente a nossa produtividade, que é campeã em ser uma produtividade baixa. E veja que eu falei tudo isso sem recorrer à questão de Bolsonaro, Alexandre de Moraes. Isso daí é secundário, né? A gente tem que parar de ver a coisa imediatista de acordo com o foco que é dado pela imprensa. Tem problemas muito mais sérios e tem problemas muito mais estruturais no Brasil, porque não é uma coisa de hoje, né? Não é uma coisa de agora. Por um lado, né, a alternativa do Donald Trump é: eu vou meter o louco nessa galera e eles vão chegar, a alternativa dessa galera aí vai ser vir para minha mesa negociar. Eu acho que vai dar certo e eu acho que é prematuro fazer uma análise positiva disso daí. Mas o fato é que sim, os Estados Unidos têm uma relação, por conta dessa mentalidade socialista que eu já destaquei alguns minutos atrás, onde a maioria dos países acredita que o comércio com os americanos precisa ser regulado por diversas barreiras, né? Com uma lógica de coitadismo, que o nosso país é pobre, o nosso país precisa de se desenvolver e eles não precisam. Mas a lógica de custo-benefício para o comércio, a lógica de preço, né, a lógica da demanda, tudo isso vai para segundo plano, né? E a gente acaba respondendo muito mais a incentivos políticos do que incentivos econômicos. Se alguém acredita que isso está bom, tudo bem, a gente fica mais 40 anos desse jeito. Daqui 40 anos eu vou voltar aqui e a gente vai estar a mesma porcaria. Mas, vamos pensar que talvez desse mal tenebroso, que é essa tarifa de 50%, talvez a gente consiga, pelo menos, começar a se mexer numa direção ou outra, embora eu ache isso muito pouco provável, né? A gente tem uma probabilidade muito maior de morrer afogado com China, com Paquistão, com Irã, né? Com essa galera aí, né? Infelizmente é o cenário que está mais provável. Mas então é isso. Eu queria deixar aí esse vídeo curto aí para vocês, né? Curto provavelmente não, mas esse pequeno resumo dos fatos. E conforme for, se vocês quiserem mais detalhes sobre isso, deixa aí nos comentários, dá o feedback de vocês, que é importante para o nosso canal saber se vocês estão realmente demandando esse tipo de conteúdo. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado. Até mais.